de volta com o Amazônia em Debate, hoje falando do cenário econômico de 2013 e também que providências você, consumidor, deve tomar a menos de 45 dias da data mais festiva do ano, que é o Natal. Agora a gente vai ter uma participação em Skype, vamos conversar com o professor Antônio Teles. Ele é professor de Economia da Universidade Federal do Amapá, está em Macapá nesse exato momento. Professor Antônio Teles, boa noite. O brasileiro sabe, tem a cultura de economizar e gastar com racionalidade agora nesse período de festas? Boa noite, Elias. Boa noite, Marcos Evangelista, a doutora Bianca e a todos os telespectadores. Infelizmente, o brasileiro não tem essa cultura. O brasileiro ele é muito consumista e tende a se endividar. Então, é importante que esse recurso do 13º salário ele seja gasto de maneira eficiente. Ou seja, para quem tem dívidas, pagar algumas dívidas e para quem não tem dívidas, poupar parte desse recurso para fazer frente às despesas com tributos do primeiro trimestre do ano, que vence PVA, IPTU e outros tributos que são importantes. Além disso, tem se preparar aí para o calendário escolar do primeiro semestre de 2014, para quem tem filhos e precisa adquirir material escolar e outros produtos. Professor, o primeiro imposto pago pelo brasileiro no início de todos os anos é o gasto com o material escolar. E aí, como o senhor disse muito bem, são poucos que sabem fazer a reserva para esse primeiro gasto. Mas a gente ainda está aí agora por receber o 13º, com exceção do serviço público, que já recebeu parte ou integralmente o 13º, aqui em Manaus, por exemplo, a maioria dos servidores públicos já recebeu integralmente o 13º. Agora, o dinheiro do 13º, comumente o brasileiro utiliza para quê? Para comprar novos produtos para casa ou para quitar dívidas? Em geral, o 13º é utilizado nas despesas de final de ano, Natal, etc. Em 2013, será injetado na economia brasileira algo em torno aí de 143 bilhões de reais só em pagamentos de 13º, considerando inclusive que já foi pago até o presente momento. Na região norte do Brasil, 4,7% desse valor, que corresponde a 6,7 bilhões de reais. O brasileiro ele tem um hábito de gastar o dinheiro do 13º como se fosse algo adicional ou como se fosse um prêmio em que não necessariamente ele é obrigado a poupar. Isso porque não existe, de fato, a cultura de poupança. É importante ter em mente que o cenário para 2014, como falou muito bem o doutor Marcos Evangelista, é um cenário de incerteza. E que o Brasil vem há 2 anos consecutivos tendo uma taxa de crescimento muito baixa. Consequentemente, é importante que as famílias tenham uma reserva de recursos para fazer frente às incertezas que porventura podem acontecer no futuro, tendo em vista o atual cenário da economia brasileira. Professor, eu queria saber quais são as peculiaridades da economia, por exemplo, aí em Macapá, na calha do Rio Amazonas, bem mais próximo do canal norte do Rio Amazonas. O que nós temos de especial nessa economia? Qual é a mola que impulsiona o estado do Amapá? O Amapá ele é um estado dependente das atividades do setor público. 48% do PIB do estado ele deriva das atividades do serviço prestado pelo setor público. No âmbito do setor privado, destaca-se no Amapá a mineração, o setor de comércio e de serviços de um modo geral, que aí, mas ainda assim, muito desses setores estão ainda dependentes do próprio setor público. O Amapá ele é a economia do contra-cheque, um estudo de 2008, comparando a dependência das unidades da federação, realizado pelo professor Charles Shelah, um amigo, um colega da Unifap, mostrou que o Amapá hoje é o estado mais dependente do governo, se comparado com as outras unidades da federação. E o grande desafio para o Amapá é justamente esse, reduzir essa dependência. E aí, quando você fala das desonerações da Receita da União, isso cai como um meteoro no estado do Amapá. Por quê? Porque a receita do governo do estado e dos municípios cai
consequentemente, isso gera um problema de ordem financeira. Tendo em vista a importância do governo, esse problema de ordem financeira acaba se dissipando com muita força na economia local. Para você ter uma ideia, no final de 2013, a estimativa do governo estadual é de que o orçamento feche com um déficit de 300 milhões de reais em função justamente dessas perdas oriundas das desonerações que a União tem feito ao longo de 2011, 2012 e 2013. Emily Lira. Exato. Professor, a Paula do Amapá, ela pergunta assim: quero abrir um negócio próprio, mas estou endividada. O dinheiro que vou pegar nesse fim de ano não paga todas as minhas dívidas, mas pode ajudar a investir no meu projeto. O que é mais indicado, pagar as contas ou colocar dinheiro no que pode me gerar mais renda? É importante, Paula, você compreender que sem você ter um nome limpo, dificilmente você vai ter êxito em montar um negócio formalmente. Então, tente enxugar o seu orçamento para que você possa fazer frente às dívidas e realize o seu investimento tendo sempre em mente que você precisa fazer uma coisa de cada vez. Evite se endividar ainda mais para poder investir. É importante, aí repito, sobretudo para você que está aqui no Amapá, o cenário local ele é muito incerto em função desses problemas financeiros que o governo enfrenta. Então, tente ter em mente que você precisa fazer uma coisa de cada vez, sempre considerando que as dívidas, no Brasil, como as dívidas, os juros é muito alto, as dívidas geram um encargo extremamente oneroso para quem as possui. Professor Antônio Teres, daqui a pouco a gente volta a conversar com o senhor ao vivo pelo Skype, aí de Macapá, no Amapá. Vamos agora para mais um intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco falando de economia na Zona Franca de Manaus. Aguarde!